Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como realizar a configuração do gerenciamento mazalheiro no GGBot. Então o primeiro passo a gente vem no menu principal e clica em configurar bot. Depois nós vamos vir aqui em gerenciamentos e Mazanielo. Aqui em Mazanielo é importante ressaltar que você precisa informar todos os valores para que ele possa fazer esse cálculo a ser atingido. Aqui ele traz todas essas informações. Ó, configuração do Mazanielo. Para alterar algum valor, basta informar o número sem ser fração e em seguida apertar o botão da configuração que você deseja atribuir o valor. Ou seja, eu não posso colocar, por exemplo, 100,50, por exemplo, R$100,50. Se eu quiser mandar esse valor, ele vai acabar arredondando e vai trazer para a gente aqui novo valor. E caso a gente queira atribuir, basta a gente escolher qual botão que a gente quer fazer. Então aqui tem o capital a ser colocado em risco, que é quanto eu quero arriscar para poder fazer esse gerenciamento Mazanielo nessa rodada. Aqui teria o número total de operações, número de operações totais, que seria quantos sinais eu vou fazer para tentar atingir o meu resultado. E aqui seria o número de operações com ganho, que daí seria realmente o meu objetivo. Então quer dizer, de 10 operações que eu vou fazer, eu quero acertar pelo menos 5. E esses 80% aqui seria o payout mínimo, que já vem lá da minha configuração de payout mínimo no menu anterior. Seria aqui do menu anterior, o menu principal do GGBot, a gente vai clicar aqui no valor mínimo de payout. E aqui já vai ter, ó, o valor mínimo está 80, para a lista 1, para a lista 2 a gente tem 85, e para a lista 3 nós temos 88%, certo? Então nós vamos voltar lá para o gerenciamento Mazanielo. Clicando aqui, vamos em Mazanielo. E aqui eu já tenho alguns valores que eu já coloquei inicialmente. Então aqui eu coloquei 100, eu quero arriscar R$100, certo? Nessa operação. E eu quero que de 10 entradas eu ganhe pelo menos 5. Quando eu preencho todos esses valores, ele já traz o cálculo aqui para mim. Ou seja, se de 10 entradas eu pegar e fizer 5 vitórias, eu vou ganhar 33,31% em cima de 100. Se eu alterasse para 200, por exemplo, ele faria um novo cálculo e traria um valor para mim. Então, se eu colocar que eu quero arriscar 200 aqui no capital de risco, ele vai refazer esses valores ali para mim. Então, ele vai pegar e vai trazer que eu vou ganhar 266,62, certo? O percentual é baseado sempre no número de operações totais e com as operações em ganho. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, para 20, de 20 operações, eu quero ganhar 5, o percentual dele vai cair bastante, porque daí seria um gerenciamento bem mais conservador. Então, eu clico aqui e ele vai recalcular para a gente qual que seria o valor que eu ganharia, ou seja, 0,13%. Não seria um valor tão alto. Seria um gerenciamento extremamente conservador. Então, no nosso teste, a gente vai permanecer aqui com o valor de banca 100, que seria o valor que eu vou utilizar da minha banca para utilizar nesse gerenciamento Mazanielo. Número de operações eu vou utilizar 10. Número de operações com ganho, eu vou manter o mesmo que já tinha antes, que era o 5. Quero atingir ali. Então, se eu por acaso eu conseguir acertar 5, eu vou ganhar 33,31% em cima do meu capital a ser colocado em risco, que seria o 100. Então, vamos para as considerações que ele traz aqui, que são bem importantes. Para o gerenciamento Mazanielo esteja ativo, é necessário que todos os valores estejam acima de 0. Então, todos esses valores aqui têm que estar acima de 0. Se qualquer um tiver zerado, ele não vai fazer o Mazanielo, ele vai trabalhar como se fosse uma lista normal. O stop win e stop loss, sores de recuperação não serão efetuados ao usar o Mazanielo, porque ele já tem o próprio gerenciamento, então ele não utiliza nenhum desses artifícios aqui que o GGBot já traz. A quantidade de operações simultâneas é igual a 1, então para que ele funcione, ele precisa ter o resultado de todas as operações cadenciada, então ele não vai fazer com horários simultâneos. O payout mínimo é oriundo da configuração do bot, valor mínimo do payout, que a gente já mostrou anteriormente. O valor para o número de operações totais é 50, ou seja, aqui em operações totais eu só consigo colocar 50, não consigo colocar mais. E se o capital a ser colocado em risco for maior que a banca na corretora, então o novo capital será o valor da própria banca na corretora. Ou seja, se eu colocar 100 aqui, mas minha banca lá na corretora for 50, então ele vai fazer o cálculo internamente, depois que iniciar o bot,
com base no 1050 e não com base mais no 100. O valor de entrada poderá ser alterado para o valor mínimo da corretora. Ou seja, a Cotex, por exemplo, hoje, ela só permite um valor de R$5 mínimo. Então, se o mazaneiro calcular, por exemplo, R$3, ele já vai fazer automaticamente com o valor de 5. Na Equioption é a mesma coisa. Na Equioption seriam R$2 hoje, então ele alteraria se fosse um valor menor. O valor do lucro poderá ser maior e o valor do prejuízo poderá ser menor, por conta do payout da corretora poder ser maior que o payout do valor mínimo. Então, no caso, o valor da corretora ele pode ser 80, e daí os valores serão exatamente iguais que eu teria de retorno, que a gente vai usar aqui na própria calculadora, quanto o valor a ser perdido pode ser menor. Porque a partir do momento que eu ganho mais, quando ele fechar o caixa, se por acaso ele terminar as operações com prejuízo, onde ele tinha calculado anteriormente que ele ia ganhar somente R$50, por exemplo, ele ganhou 52, porque o payout da corretora estava maior do que eu estipulei aqui no mínimo. Então ele vai ter um retorno maior, consequentemente eu vou acabar perdendo menos porque eu ganhei mais anteriormente. E será feito um ajuste automático entre o número de operações totais e o número de operações com ganho, caso os valores informados estejam consistentes. Ou seja, se aqui está 10 e aqui está 5, e eu quiser colocar, por exemplo, que as operações com ganho seja 11 ou 20, ele não vai permitir, porque seria um valor acima das próprias operações totais, certo? Então aqui eu já pré-configurei a lista 1 com esses valores. A lista 2 eu já configurei com o valor de 150 a ser colocado em risco, 8 operações totais e o número de operações com ganho apenas 3, com um payout de 85. Então ele calculou para mim que eu ganharia 10,82%. E na lista 3, nós vamos ter o valor de 200, o capital a ser colocado em risco, o número de operações totais 12, e eu quero que dessas 12 eu ganhe no mínimo 6. Então ele calculou para mim que eu teria um ganho de 43,7% em cima do meu capital de risco, que seria os 200. Então no caso eu terminaria no final dele com no mínimo 287,41, certo? Então vamos ver cada um dos exemplos que a gente trouxe aqui, de cada um dos gerenciamentos, direto na calculadora Masaniello, para a gente ver quais seriam os valores que ele entraria, para a gente poder fazer a comparação com as operações na própria corretora. Então aqui na calculadora ele diz, para verificar os valores das entradas, digite uma sequência de W ou L, e envie sendo W win e L loss. Caso não seja enviada toda a sequência completa de acordo com o número total de operações, que no nosso caso aqui é 10, se eu enviar só um, por exemplo, ele vai sortear o restante automaticamente. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui que só deu um win, as outras operações ele vai pegar e vai sortear automaticamente aqui para mim, para trazer quais seriam os valores de entrada que ele faria aqui no Masaniello, certo? Então vamos lá com os nossos exemplos que já foram executados anteriormente e fazer a comparação aqui com a calculadora do Masaniello. Então nesse primeiro exemplo aqui, a gente teve um loss no Martingale 1. Então a primeira entrada ele fez foi de 15,42 e a segunda entrada 19,27. Então ele teve 2 loss. Então a gente coloca aqui um loss, 2 loss. Aqui na segunda entrada, ele teve uma perca de 3,04. Mas veja que o valor investido na primeira entrada foi 21,68 e na segunda entrada foi 20,90. Ou seja, na verdade, ele acabou dando win nessa entrada aqui, mas como o valor perdido foi maior do que o valor investido, ele acaba mostrando como loss aqui. Mas se você for ver, no final das contas a gente teve um win aqui, porque senão não daria um valor só de R$ 3,04. Seria um valor de aproximadamente 42 reais aqui, 42 dólares, se somasse os dois valores e os dois valores fossem perdidos. É o padrão do próprio GGBot a gente mostrar o loss, mesmo que deu win, porque no final das contas o valor perdido foi maior do que o valor que foi ganhado com win, ou devido ao payout, ou devido do fator de Martingale, seria no caso do Martingale, aqui no Masaniello ele não utiliza fator nem nada. Então ele acaba mostrando lá. Só para exemplificar algo que a gente já tem no próprio vídeo de Martingale, se por acaso alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte aqui, por que ele mostra loss, mesmo dando win na última operação do Martingale, lá no vídeo de Martingale a gente explica certinho. Então vamos lá, aqui deu loss,
Se somar esses dois valores vai dar isso daqui, então 1 loss, 2 loss. E aqui deu um loss e deu um win aqui. Então a gente vê aqui, ele dá mais um loss e mais um win. Aqui depois ele dá um win, e mostra aqui o valor do Masaniello, 25,08. Então a gente vem aqui e bota mais um win. Aqui ele deu os dois loss, pode ver que a soma desses dois valores seria aqui. Seria o próprio 57 com 56. Então a gente bota aqui mais um loss e mais um loss. E aqui ele deu só um loss de 22,85. Ah, mas por que ele não está mostrando o Masaniello e o valor? É porque quando não tem martingale e não dá win, o valor da perca é o próprio valor do Masaniello. Então, só para ficar um pouco mais limpa a tela, não precisa ficar mostrando muita informação, esse próprio valor aqui já é o próprio valor da entrada do Masaniello. Então, aqui deu mais um loss. Então, a gente bota aqui mais um loss. E a próxima entrada ele diz, ó, Masaniello encerrado com prejuízo. 95,77. Por quê? Porque a gente colocou que queria fazer 5 vitórias. Ou seja, ele tinha uma margem para poder errar no máximo até 5 vezes. Se ele errasse a 6ª vez, ele encerraria o nosso ciclo. E foi o que aconteceu. Então aqui foram 2 loss, 1, 2. Aqui foram 3 loss. Aqui não conta porque aqui ganhou, né? Então 1, 2, 3. Aqui 4, 5. E aqui o 6º loss. Então aqui ele encerrou o Masaniello com prejuízo. Então a gente vem aqui na nossa calculadora e insere aqui para essa nossa lista. E vamos fazer a comparação dos valores, que está aqui o valor de cada entrada. Então, a primeira entrada 15,42, bateu 15,42, a segunda entrada 19,27, bateu 19,27, a terceira 21,68, então aqui é 21,68, a quarta entrada 20,90, então a gente vê aqui 20,90, a quinta entrada 25,8, então aqui 25,8. A outra entrada seria 27,9. Então aqui tem 27,9. A próxima entrada seria 30,47. Então aqui tem 30,47. E a última entrada 22,85. Aí a gente vem aqui 22,85. Perfeito. Aqui ele diz que teve, ó, meu capital final foi 0. Eu acabei perdendo os 100 que eu arrisquei. E tive menos 100% no capital atual. Note que aqui ele não deu exatamente os 100. Por quê? Porque como eu tive vitória aqui nessa operação e tive vitória aqui nessa operação, eu tive um lucro maior do que os 80%. Aqui o payout estava em torno de 90%. Então a somatória desses dois ganhos acima do payout de 80%, ele acaba batendo aqui, então eu acabo perdendo menos. Isso da forma com que a gente estruturou o próprio Masaniello, certo? Então é assim que faz a comparação do Masaniello ali na calculadora. Nesse segundo gerenciamento que a gente fez, a gente encerrou ele com lucro. Então aqui ele também usa martingale, então na primeira entrada ele fez com 11,29, deu win, daí seria uma vitória. Na segunda ele deu os 2 loss, daí seria esses menos 16,79. Aqui ele deu win só no martingale 1, então aqui deu uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias. Esse nosso gerenciamento aqui, ele estava com 8 operações totais, que já vai aparecer aqui, 8 operações totais e 3 com ganho. Então, se a gente copiar exatamente o que estava aqui, que daí foi um win, 2 loss, um win, um loss, um win, um loss. Então, um win, um loss e um win, um loss e um win, um loss e um win. Se a gente copiar esse valor aqui e botar aqui, ele vai trazer exatamente o que a gente ganhou lá, certo? Lá a gente vai acabar ganhando mais. Como eu falei, como o payout da corretora ele acaba pagando mais, então a diferença acaba entrando para a gente aqui. Então aqui ele diz que a gente ganhou 19,74 e o mínimo que a gente ganharia lá no gerenciamento, aqui 19,74 seria 13,16%. Aqui ele diz que a gente ganharia no mínimo 10. Então a gente ganhou 13% em cima do capital, certo? E na terceira lista seria a mesma coisa. Eu vou mostrar a terceira lista para vocês, porque a gente tem uma particularidade aqui que seria da lista simultânea. Ou seja, aqui eu estava executando uma ordem às 10 horas.
e às 10h01 já tinha uma outra ordem agendada, então ele acaba pulando essa daqui porque ele ainda não tinha o resultado dessa operação anterior. Então vamos fazer a mesma calculadora ali? Aqui então a gente tem loss da operação 1, o win da 2, essa daqui eu não estou usando martingale. A terceira deu win, a 5 ali deu loss, opa, vamos voltar aqui, deu um loss na primeira, deu win na segunda, deu win na terceira, a quarta ele pulou, a quinta deu loss, a sexta deu loss, a sétima deu win, a oitava deu loss, a nona deu win, a 10ª deu win, a 11ª deu win. E a 12ª, ele pegou e disse que o ciclo encerrou com lucro. Então a gente pode conferir aqui na calculadora, de acordo com o gerenciamento que a gente fez, que ele terminou com 43, terminaria no mínimo com 43,7% de lucro em cima. Mas aqui a gente acabou terminando com 45,30%. Ou seja, mais do que a gente conseguiu aqui. Então, pessoal, é assim que funciona o gerenciamento Masaniello no GGBot.